para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo de número 37. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Nós estamos nessa sequência do estudo do Evangelho de Lucas, mostrando que Lucas apresenta a chegada do reino de Deus. Jesus é o Messias, é ungido pelo Espírito Santo, ele é o que batiza com o Espírito Santo, ele é o que vem trazer o reino de Deus. Então, essa purificação, ele vem ensinar a verdade, a vontade de Deus, todos vão aprender todas as coisas a respeito de Deus e vão receber poder para obedecer a Deus. Então, para andar na verdade, para amar, para fazer o bem, para amar o próximo, para dar esmolas, para obedecer a sua liderança ungida pelo Espírito Santo, como a liderança de Pedro, como o primeiro líder da igreja. E não é porque posteriormente Pedro vai se afastar do caminho, vai ter medo de contradizer os judeus e vai preferir abandonar o ministério de ponta, a liderança da igreja, passando então para Paulo. Não é por isso que ele vai ser desqualificado. Não é por isso que a Igreja Católica, por exemplo, quando for mencionar os papas, não vai mais dizer que Pedro foi o primeiro papa, o primeiro líder da igreja. Então ele continua sendo, porém ele vai abandonar essa liderança porque ele tem medo dos judeus, ele não consegue confrontar aquela tradição passada com a nova, com o Espírito Santo, com o dom, com a liberdade, com a nova vida em Cristo. Então Pedro não consegue trabalhar essa questão e Paulo, conseguindo trabalhar melhor essa questão justamente no seu ministério, diretamente com os gentios, então Paulo vai assumir a liderança. Vamos ver que no final Paulo se volta novamente para a prática dos rituais, de certas cerimônias, de certas tradições judaicas, como por exemplo raspar a cabeça, e vai ao templo. Então ele é preso, ele também foge da sua liderança junto aos gentios para também cair novamente e se submeter às tradições judaicas. E nós vamos ver lá no final do primeiro século João sendo levantado como novo líder. Vemos isso em todas as epístolas joaninas e vemos no Apocalipse, e vemos também na história da igreja cristã, João assumindo agora essa liderança. Então, nós observamos aqui que Jesus veio trazer, então, esse reino de Deus, essa direção de Deus, e aquele batizado com o Espírito Santo, aquele que tem a palavra de Deus, esse deve liderar. E ele vai liderar na unção do Espírito. Ele vai expulsar demônios, ele vai curar os enfermos, ele vai anunciar o Evangelho, vai pregar a palavra, vai explicar, vai ensinar as Escrituras com sabedoria, com discernimento espiritual. E é exatamente isso que o povo quer. O povo quer ouvir a Deus, quer ouvir aquele que é dirigido por Deus, aquele sobre o qual o Espírito de Deus estiver. Nós já vimos que Elias recebeu o Espírito de Deus, assumiu a liderança sobre Israel, a liderança profética. A palavra de Deus estava sobre ele, a palavra de Deus de grande valia,
maior valia sobre o povo de Israel é a palavra de Deus. Então Elias tinha essa palavra, mas quando Elias teme Jezabel, Elias teme o seu ministério, Elias foge. Então Elias vai passar essa liderança para um outro que não tema, um outro que venha revestido pelo Espírito Santo, assim como Pedro vai passar para Paulo, Paulo vai passar para João, Tiago também vai exercer por um breve tempo antes de ser morto uma liderança ali sobre a igreja. Também Elias exerce a liderança, mas assim como Pedro temeu, assim como Paulo temeu e se afastaram da liderança, também Elias teme, ele desanima, ele cansa, ele entra em depressão, ele não aceita aquela situação de ser ameaçado por Jezabel e o povo não reagir, o povo não toma uma posição ao seu lado, ao lado da palavra de Deus, mas fica ali aceitando aquela injustiça de Jezabel. Então, nessa situação, Deus manda que Eliseu receba uma porção dobrada do Espírito Santo. É este homem que vai receber a porção dobrada é que vai assumir a liderança profética. Então, já se foi contado 12 milagres na vida de Elias, 24 na vida de Eliseu, porque Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito. E aqui Lucas vai descrevendo essa situação. Jesus, o Messias, é o líder. Naquele momento, João Batista foi o líder no início, passa para Jesus. João Batista mesmo diz: importa que ele cresça e que eu diminua. E nessa liderança espiritual não vai haver constrangimento, não vai haver disputa de cargo, de poder, mas vai haver essa transferência bem pacífica na sabedoria do próprio Espírito Santo, que já havia informado João Batista que ele iria passar assim que se manifestasse o Messias. Então, Jesus vai estar realizando este ministério, trazendo o reino de Deus, que é a palavra de Deus falada. É Jesus quem está com a palavra de Deus, ele está então na liderança, é o Messias, antes de passar para os apóstolos, para Pedro e os demais apóstolos. Ele então vai expulsar demônios, vai libertar os possessos de espíritos imundos e vai anunciar o reino de Deus, vai anunciar a palavra, vai anunciar a vontade de Deus e, batizando com o Espírito Santo, vai levar todos a compreenderem a palavra e terem poder para viver, praticar essa palavra obedecendo a Deus e poder também para pregar a toda criatura, pregar a todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então aqui mais uma vez Jesus está com a multidão o seguindo, a multidão se prepara para transmitir o poder, querem transmitir para Jesus o reinado sobre Israel, a volta de Davi também, um homem sobre o qual estava o Espírito de Deus, assumiu a liderança no lugar de Saul, que perdeu a assunção. Saul foi rejeitado, Saul consultou a feiticeira, Saul também ficou endemoniado e com isso a liderança não pode ficar com Saul. E é muito importante que se lembre de Saul endemoniado, então a liderança passa para Davi, aquele sobre o qual estava o Espírito de Deus. Esse é o ungido de Deus do momento. E aqui, mais uma vez, essa multidão que quer colocar Jesus, estão preparados para colocar Jesus como novo líder de Israel, para que ele trouxesse a libertação tanto do Império Romano, quanto das trevas, quanto do mal, da mentira. Então, vem com a multidão um homem que fala a respeito do seu filho. E este homem no meio da multidão, eis que um homem da multidão clamou, junto, apoiado, com a multidão já sabendo do caso e agora encaminhando ele também para o Mestre, para Jesus, o Messias. Diz: mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Então, amor, sentimento, Jesus tendo misericórdia da situação da família, o único filho. E eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrado. Então, assim como Saul, neste mundo,
por algumas atitudes, por uma mentira, por uma covardia, por um medo, ele fica endemoniado por fazer uma prática errada, uma prática espiritual maligna, consultando uma feiticeira, invocando os mortos para conversar com eles. Então, Davi toma o lugar de Saul, porque Davi tem o Espírito Santo de Deus. Saul está possesso por um demônio. E para Lucas, esse é o retrato do mundo. O mundo tem dois caminhos. O caminho do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e demônios. Pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que praticam atos contrários à vontade de Deus, pessoas que roubam, pessoas que tomam o nome de Deus em vão, pessoas que derramam sangue. Então vão levar a ser possessos, como aparece mais um caso. Então o mundo está cheio de endemoniados. Os homens não têm como fugir. Ou eles vão servir a Deus, ou vão ser cheios do Espírito de Deus e andar com Deus, ou eles vão cair nas garras do diabo, de demônios de mentira. Certas ações, certas tendências, certas atitudes do homem e da mulher vão levar a que ele se torne endemoniado, porque ele está agradando este demônio. Ele está tendo tendências que agradam certos demônios, certas castas, e estas castas ou legiões vão entrar nessa pessoa para o incentivar a que faça mais maldades, para que pratique mais mentiras, mais iniquidades. E assim essa carga demoníaca de espíritos imundos vão crescer cada vez mais. Então nessa família, pode ser o homem, pode ser a casa, pode ser o filho, pode ser a educação, a forma como eles viviam, os levou a ter aquele filho único, uma família pequena, um filho único, possesso por um espírito. Eis que um espírito toma e de repente clama. Então Lucas está descrevendo realmente um mundo caído, um mundo cheio de demônios, um mundo endemoniado. E Jesus, quando traz o reino de Deus, ele traz cura, ele traz libertação, ele vai expulsar os demônios. O reino de Deus vai chegar e os demônios serão expulsos deste lugar. Os demônios da mentira, da depravação, mas também os demônios da ignorância, os demônios da malícia, os demônios da maldade, os demônios até de uma opressão, de uma injustiça política ou econômica. Nós sabemos que muitos líderes, com muita filosofia, com muitos ideais, têm inspiração demoníaca, levam à escravidão, conseguem mentir, enganar com um discurso, com uma filosofia mentirosa, falsa. Muitos são enganados, o colocam na frente, colocam tal doutrina, coloca tal discurso, uma tal liderança, que daqui a pouco está escravizando todos num trabalho sem salário, numa exigência maior do que a capacidade física, mental, humana. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão passando fome, há um desastre, há um caos, como no princípio, antes de Deus colocar a ordem. Então volta-se ao caos, volta-se à destruição. Então nós temos países, continentes, regiões, cidades dominadas por estes demônios, por essas castas demoníacas, que não tem só aquele pecado pessoal, individual, particular, escondido, não. Há um pecado social. Muitas vezes há um pecado nacional, inspirado por demônios. Há doutrinas de demônios, há mentiras de demônios. Então, Lucas nos descreve este quadro. Onde Jesus vai, ele expulsa demônios. Em toda cidade que ele entra, aparece alguém endemoniado, alguém possesso por espíritos imundos. O reino de Deus chegou, esses demônios serão expulsos. Vem a verdade, vem a luz que expulsa as trevas. E aqui, mais uma vez, acontece isso. E Jesus quer ir por todas as cidades de Israel. Ele quer dar sinais do reino de Deus, ele quer mostrar a luz, ele quer mostrar o poder do reino de Deus, para que posteriormente, quando os apóstolos saírem pregando,
batizados com o Espírito Santo, essas pessoas dessa região já terão uma noção. Jesus já deixou uma lição, Jesus já deixou o que deveria ser deixado de caminho, de palavra, para que os apóstolos, na unção do Espírito Santo, possam complementar. Então eles vão lembrar do que Jesus falou, ele precisa falar bastante, ele precisa falar em todas as cidades, e vão continuar a obra, vão expulsar demônios, vão curar os enfermos e vão pregar o evangelho a toda criatura. Então o reino de Deus é essa luz que chega numa terra em trevas, um povo que habita no vale da sombra da morte. Morte trazida pelas trevas, pelos demônios da morte, da mentira, do pecado. O salário do pecado é a morte. Então os demônios querem levar o ser humano, a humanidade, a desobedecer a Deus para serem condenados. Eles querem acusar. Então eles indicam à humanidade que para que faça a injustiça, faça o errado, para que a condenação chegue a todo mundo, para que as trevas, para que a morte chegue a toda a humanidade. Jesus vai trazer a luz, Jesus vai trazer a vida, expulsando esses demônios, e é o que Jesus faz assim que ele chega, ele expulsa o demônio o derrubou, convulsionou o menino, e Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E os apóstolos ainda não tinham essa experiência da luz, do Espírito Santo, do Espírito da verdade, do Espírito de Deus. E por isso Jesus, no versículo 41, diz assim: Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. Então, tanto incrédula, para não ter fé no poder de Deus para expulsar o demônio, faltou autoridade, faltou experiência, faltou poder, faltou unção. Isso incomodou a Jesus. E perversa porque não estão aprendendo, não estão praticando, nem sequer estão amando aquele homem, aquele filho único, não estão dando ouvidos a esse clamor, a esse sentimento de luz e também de paz, de bênção, de salvação, de transformação, onde há sofrimento, uma casa oprimida. Os discípulos não tinham amor, empatia suficiente para clamar, para pedir com todo o coração, com fé. Porque quando você assume com bondade, com longanimidade, com compaixão, uma situação de um problema que você está conhecendo, está enfrentando, você está vendo, quando você realmente assume como se fosse algo acontecendo com você ou com alguém muito próximo, alguém que você ama, você age com autoridade, com vontade que aquele problema seja resolvido. Mas quando você é incrédulo e perverso, você se afasta. Você praticamente diz: isso não diz respeito a mim, não é uma pessoa que eu conheço, não é uma pessoa que eu amo, não é uma pessoa pela qual eu me importo, é uma pessoa estranha. E Jesus não quer isso dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que sejamos perversos dessa forma. Ele quer que nós tenhamos compaixão, que nós possamos sentir a dor que o outro está sentindo, como se fosse conosco mesmo. Amar ao próximo como a nós mesmos, sentir a dor, sentir o problema, sentir o sofrimento. É o meu único filho, ele está endemoniado, e esse demônio toma, esse espírito toma, de repente clama e o despedaça até espumar. Parece uma enfermidade, parece que ele está tendo uma crise de epilepsia, mas quando ele vê Jesus, ele se manifesta como um demônio. Então há muitas situações neste mundo que nós estamos vendo, confusões, brigas, mentiras, injustiças, que nós deveríamos também tratar com oração, com uma atitude de amor, de compaixão, para buscar o resultado, buscar a solução dos conflitos, a solução das crises familiares, domésticas. É isso que Jesus quer. Foi isso que incomodou a Jesus, para ele dizer assim: até quando estarei ainda convosco
e vos sofrerei a vossa falta de amor, de empatia, de compaixão pelos que sofrem. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado eternamente, receba o dom do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo e possa também realizar a obra de Deus, anunciando o reino de Deus, a cura, a libertação, a salvação para todas as nações. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.